Então é o seguinte, nesse vídeo aqui, vou mostrar para você por que você precisa utilizar bandeirolas quando você vai fazer o serviço da traseira, tá? Então aqui eu estou utilizando um equipamento de alinhamento digital, certo? O Tecmax Digimax 2, certo? Esse equipamento ele não tem comunicação com o computador, certo? Então as medidas são transmitidas no display, tá? De forma digital, certo? E elas são também, no caso de convergência e divergência, elas são exibidas em uma placa que fica na ponta do braço e você vai ver agora nesse vídeo aqui, beleza? Então, se você não é inscrito, já vai se inscrevendo no canal, porque sempre que a gente postar um vídeo novo, você vai ser notificado, beleza? Então é o seguinte, a primeira coisa que a gente vai ter que analisar aqui é o seguinte, tá? Eu não vou usar um computador, certo? Vamos dizer que eu pesquisei de qualquer forma, de uma forma qualquer, e eu encontrei as medidas desse carro aqui. Então, vamos dizer que a convergência desse carro, ela é para ser de 1 a 4 milímetros, né? Você vê que não tem sinal nenhum do lado do número, portanto, você pode concluir que esse que é positivo, né? Então, a convergência traseira desse carro, ela tem que trabalhar positiva de 1 até no máximo 4 milímetros, beleza? A cambagem ela tem que ser negativa, você observa que tem um sinal de menos ao lado do número, certo? Ela tem que ser negativa de 0,40, ou seja, pouco mais de meio grau, e pode abrir até 2 graus, beleza? E aqui é outro ângulo que a gente tem que se preocupar, que é a questão do ângulo de impulso, beleza? E é nesse ponto aqui que entra a questão da bandeirola. Então aqui é o seguinte, estou embaixo do carro, certo? E a gente vai entender primeiro aqui o que quer dizer essa plaquinha, tá? Vamos fazer de conta que você nunca viu aqui esse tipo de equipamento e vamos você primeiro entender como é que essa plaquinha funciona. Então olha só, aqui você observa que a medida de convergência e divergência, ela é exibida de uma forma analógica, tá? Através dessa plaquinha aqui, certo? Então o que ocorre? Aqui, essa placa, ela auto-explica para você, né? Então, se esse laser aqui, que vem da cabeça do outro lado, se ele tiver de 0 para fora, né? E tu estiver trabalhando na traseira, certo? Traseira, a convergência, ele está dizendo que a convergência está positiva, certo? A convergência da outra roda, certo? Se fosse na dianteira, ela estaria negativa em 1 milímetro. Traseira está positiva 1 milímetro. Então, aquela roda lá está positiva 1 milímetro, certo? Agora vamos ver o que diz nessa cabeça aqui, olha só. Essa cabeça aqui, ela diz exatamente a mesma coisa, né? Então, do 0 para fora, trabalhando na traseira, a convergência é positiva. E ela está apontando exatamente em cima de 1 milímetro, certo? Então, a conclusão é que essa roda, ela está convergente 1 milímetro, certo? De acordo com essa plaquinha aqui. E esta roda está convergente 1 milímetro, certo? De acordo com essa plaquinha aqui. Você observa que as convergências, elas são exibidas, elas são impressas em lados opostos, né? Então, quando eu ajusto essa roda, eu olho para aquela plaquinha, e quando eu ajusto essa roda, eu olho para essa plaquinha aqui, né? Então, a gente explica isso aqui, a gente faz isso aqui em alguns vídeos aqui do canal do YouTube e eu mostro passo a passo no nosso curso completo, passo a passo do zero. Beleza? Então é o seguinte, então aqui a gente já sabe que a convergência total desse carro, ela está positiva 2 milímetros, porque é 1 milímetro dessa escala, que representa essa roda, e 1 milímetro dessa escala, que representa essa roda. Então, se a convergência total desse carro, se você somar 1 mais 1, dá 2. Ou seja, a convergência total das rodas traseiras está em 2 milímetros. Então, se o carro, se ele pode ser positivo, certo? De 1 até 4 milímetros, 2 milímetros está show de bola, né? Você concorda comigo? Então, vamos lá. Então, a convergência total desse carro aqui, ó, ela está em 2 milímetros. Beleza? Ou seja, show de bola. Tranquilo. Agora a gente vai avaliar aqui o ângulo de cambagem, certo? Então, a cambagem do lado, né?
Vamos ver aqui, cambagem do lado do motorista, né? Cambagem 0,45 negativo, certo? Então, ela pode ser de 0,40, né? Então, 0,45 é dentro do 0,40, certo? 0,45 está dentro da especificação, até esses 2 graus. Então, vamos ver como é que está do outro lado, certo? Aqui é o seguinte, aqui a gente tem, olha só, a cambagem 1 grau e 10, né? Tá oscilando aí entre 1 grau e 5 e 1 grau e 10, beleza? Então, se a cambagem ela pode oscilar até 2 graus, né? Então, 1 grau e 10 negativo é dentro da especificação, correto? Então, aqui representa o grau e aqui são os minutos, né? Então, 1 grau nesse equipamento são 60 minutos, beleza? Então, aqui, as duas cambagens também estão dentro da especificação, beleza? E agora, o ângulo de impulso. Como é que a gente faz para saber se o ângulo de impulso do carro está correto, certo? E o que seria o ângulo de impulso? A gente vai ver isso agora. Olha só, então, é nesse momento que você precisa da bandeirola, certo? Para você saber como está o ângulo de impulso. Primeiro eu vou mostrar na bandeirola, certo? A medida dos dois lados. Em seguida eu vou explicar para você o que seria o ângulo de impulso. Então você vê aqui, ó, que na linha horizontal, aquele cabeçote do lado do motorista, ele está refletindo em 4,75, certo? Então aqui a gente tem 4, 4,5, 5, 4,75, certo? Porque ela está entre 5 e 4,5 na escala. Então, 4,75, beleza? Isso de um lado, certo? Agora a gente vai ver do outro lado. Você vai observar que do outro lado ele está refletindo exatamente em cima do mesmo ponto aí, ó, 4,75. Então aqui a gente tem, isso aqui ele indica que o ângulo de impulso do carro está ok, porque na bandeirola as duas escalas elas apontam nas mesmas medidas. Então vamos lá, vamos mostrar aqui, né, para concluir, certo? Esse ângulo de impulso está ok, certo? Beleza. Então é o seguinte, ó, eu fiz esse desenho aqui para você entender o que seria o ângulo de impulso. Então aqui, imaginemos que essas rodas de cima aqui são as rodas da dianteira, certo? E aqui são as rodas da traseira, tá? Então o ângulo de impulso é o alinhamento do direcionamento do eixo traseiro com relação ao eixo dianteiro. Então aqui eu poderia ter as duas rodas traseiras com a cambagem dentro da especificação, a convergência dentro da especificação, só que as duas rodas estarem mais para um lado, certo? Ou para o outro com relação ao eixo dianteiro. Então, vamos tentar fazer aqui com duas ferramentas para você entender melhor. Então, vamos lá. Eu consegui aqui duas canetas para você entender. Então, vamos dizer que aqui a gente tem as duas rodas dianteiras, certo? Uma linha de direcionamento das rodas. E aqui eu tenho as duas rodas traseiras, certo? Então, as cambagens poderiam estar boas. A convergência também podia estar dentro da especificação, só que o direcionamento do eixo traseiro poderia estar um pouco fora do alinhamento do eixo dianteiro, certo? Então, convergência ok, cambagem ok, só que o direcionamento, ou seja, o alinhamento do eixo dianteiro com o traseiro, ele estava dando diferença. É como se, às vezes, o cara vai, não sei se já aconteceu com você, de você estar dirigindo atrás de um carro e você ter a sensação, né, você ter a impressão de que o carro da frente ele está fazendo dois rastros, né? Claro que para o cara perceber um tipo de situação como essa, esse ângulo de impulso tem que estar muito fora, né? Tem que estar muito fora. Então, basicamente é isso aqui. Agora, vou explicar para você por que né? Existe um problema, né? Por que é que nesse caso aqui desse carro, se simplesmente eu colocar de um lado igual, a convergência igual de um lado com o outro, eu não preciso mais usar bandeirola. Isso não é verdade, né? Nesse caso aqui, por que bateu certinho, né? Por que na hora que eu regulei os braços, certo? Eu regulei a convergência de lá igual a de cá,
Por que que bateu com a escala, com a bandeirola, certo? Simples de você entender. Porque esse carro aqui, né, você observa que apesar de ser um carro velho, ele é um carro bem alinhado, né, estruturalmente, né? Tô falando de suspensão, não, tô falando estruturalmente o carro é bem alinhado. Então é um carro que não é batido, o distanciamento das rodas do baú são similares, o distanciamento entre uma roda e outra também são similares, né? Vamos observar aqui embaixo do carro e você vai observar o seguinte, né? Vamos observar que esse é um carro bem antigo, certo? É um carro 2006, mas toda a estrutura do carro, ó, a lataria, o eixo, né, os pontos de fixação do eixo na carroceria, você vê que é tudo muito bem alinhado, não tem nenhum tipo de lesão, nenhum tipo de empenamento, nem na lataria do carro, nem no chassi, nem nos pontos de fixação e o próprio eixo em si, ele está bem alinhado, certo? Então vai ter carros que você vai pegar, certo? Você vai pegar e você vai regular a convergência igual desse lado, e você vai colocar lá a bandeirola e vai dar totalmente diferente. Por que isso? Porque um carro como esse, ele poderia ter, né, esse problema, ele poderia acontecer por esses motivos, né? Empenamento na lataria, nos pontos de fixação do eixo, no próprio eixo. Então, quando você ajusta num carro como esse aqui, através de calços aqui, ó, você regula, ó, cambagem, convergência, utilizando calços, o que que acontece? Acontece que você consegue equilibrar o posicionamento e o direcionamento da roda, certo? Independente das dos possíveis empenamentos que possam ter, levemente, não precisa ser muita coisa. É coisa de milímetro, é 1 milímetro, é 2 milímetros, 3 milímetros, já dá um absurdo de diferença. Então, quando você consegue corrigir com calços, com parafusos, com regulagens, você está corrigindo o direcionamento da roda, independente de qualquer tipo de empenamento que possa ter na lataria, no monobloco do carro, nos pontos de fixação e no próprio eixo, né? Então, por isso que você precisa utilizar as bandeirolas para você sempre verificar o ângulo de impulso do veículo, certo? Nesse carro aqui, ele bateu certo, ó. A convergência que deu aqui, deu lá, e na bandeirola bateu igual, show de bola. Mas vai ter carro que não vai bater. Vai ter carro que você vai ter que, de um lado vai apontar 0, do outro vai apontar 2, e na bandeirola vai dar certo, né? Então, nesse modo, se aqui desce 0 e aqui ali desce 2, e a bandeirola desce certo, eu não poderia deixar igual aqui 1 e 1, certo? Então é por isso que você precisa sempre utilizar a bandeirola, e o objetivo da função da bandeirola, diferente da dianteira, né, que na dianteira, como é que você consegue verificar o alinhamento do eixo dianteiro com relação ao traseiro? Utilizando a bandeirola, né? E a bandeirola, quando você consegue fazer esse ajuste, né, um direcionamento e um alinhamento do eixo dianteiro com relação ao eixo traseiro, você consegue acertar a posição do volante, né? Claro que mesmo usando a bandeirola, né, e o conceito é o mesmo, né? Por que que em alguns casos você alinha o volante, bota retinho, trava reto, finaliza o alinhamento, utilizando as bandeirolas, e mesmo assim o volante fica um pouquinho baixo de um lado para o outro? Pelo mesmo motivo, porque o carro ele pode ter algum empenamento na lataria, no chassi, no monobloco, ou até mesmo no próprio eixo, beleza? Então esse vídeo vai ficar por aqui. Se você gostou, clique em gostei, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal, porque sempre que a gente postar um vídeo novo, você vai ser notificado, beleza? Então valeu, abraço e até o próximo vídeo. Se você não entendeu alguma informação aqui, que eu acho que ficou bem claro, você volta para o começo e você assiste o vídeo de novo, tá? Então a gente tem muito conteúdo aqui no YouTube. Caso você queira pesquisar algum conteúdo nosso, você pode digitar no YouTube Nonato Alinhador Cambagem, vai aparecer a carrada de vídeo. Se você digitar Nonato Alinhador Balanceamento, vai aparecer a porrada de vídeo. Se você digitar Nonato Alinhador Alinhamento, vai aparecer uma porrada de vídeo, beleza? Então a gente tem aqui mais de 500 vídeos no YouTube, sem falar do nosso conteúdo exclusivo no nosso curso completo, passo a passo do zero, que o link vai estar na descrição do vídeo, beleza?